Olá, bem-vindos a todos. Bom, estamos aqui no evento Exposição Oda, apresentado pelo Ministério da Cultura e uma realização Oda Design. Hoje a gente tem um dia para falar sobre design, conexão e cultura. Design através das mais de 22 marcas que estão hoje aqui expondo seus trabalhos, conexão para poder promover essa interação de todos os artistas, os criativos, com vocês, público em geral, né? Trazer essa aproximação do trabalho deles, a toda a curiosidade inerente a todos nós, né? Aqui a gente tem trabalhos locais e nacionais, pessoas que vieram de São Paulo, Rio, Minas. Então, convido a todos depois para conhecerem um pouco da exposição e conversarem com os artistas. E a cultura, a gente acredita muito no poder do design para a transformação da sociedade. Por isso que a gente colocou esse tema do nosso evento, que é a vida que queremos construir. Então, convidamos tanto os expositores como os palestrantes para contribuírem para essa resposta. Qual é a vida que queremos construir? E tenho uma grata felicidade de trazer para a primeira palestra meu amigo querido Valdir Jatobá, curador importantíssimo dentro do nosso segmento a nível nacional e que fará a abertura do nosso evento. Valdir, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Tício, Ticiana, né? Porque tem que ser mais formal, mas essa chamada de Tício. Obrigado pelo convite de estar aqui para a gente trocar ideias. Não é nada formal, então eu vou passar para vocês algumas informações do design que eu acredito, do design que eu acho que faz todo sentido a gente estar prestando atenção a partir desse século XXI. Queria também agradecer não só a ela, mas a Oda por todo o cuidado, todo o time da Oda, por todo o cuidado que teve em me trazer aqui. A Juliana, que é a presidente desse museu, acho que o Museu Oscar Niemeyer é um dos poucos, ou se não o único museu no Brasil que tem um comprometimento e uma seriedade com o design nacional, através de exposições, através de propostas como essas que vocês estão tendo aqui, de trocar ideias, de poder ver o design e outras exposições que eu já tive o prazer de vir e ter um núcleo de design ativo. Acho que isso é muito importante num país como o Brasil, que não tem um museu de design. Uma das grandes carências que a gente tem nesse país é que foge, a gente vai ver mais tarde na apresentação, um dos grandes players do mercado é um apoio institucional, é um museu. Infelizmente no Brasil não tem, mas graças a Deus a gente tem núcleos de design, como aqui no MON, no MASP, em São Paulo, e se eu não me engano tem alguma coisa no Rio de Janeiro. Bem, a ideia que a gente, vamos dizer assim, eu fui provocado para poder estar falando hoje aqui com vocês, trocar ideias aqui com vocês, foi exatamente isso, desse novo olhar para o morar, esse novo olhar com o design. E eu gosto muito de botar a palavra poder, não porque é no sentido de poder, no poder que a gente pensa, mas no poder de transformação, o poder de emocional, o poder de transformar que o design tem hoje em dia. E eu acho que vocês, designers, os meninos que estão aqui apresentando, têm essa responsabilidade, têm que ter esse conhecimento de uma maneira, vamos dizer assim, mais próprio. Vocês são responsáveis por trazer toda essa transformação, por todo esse novo significado, essa ressignificação que a gente tem dentro da palavra design. Então, existe uma conexão muito grande entre design e arte, desse tipo de pensamento hoje em dia, que é o que a gente chama do design colecionável, ou é o design com o status de arte contemporânea, principalmente. E um dos grandes influenciadores de todo esse movimento, obviamente, foi os irmãos Campana, através de Fernando e Humberto Campana, em 1984, quando eles resolveram quebrar todo o formalismo, toda a rigidez que existia dentro da indústria do design.
Agora, recentemente, teve uma brincadeira, brincadeira séria, que aconteceu com o estúdio Drift, é um estúdio holandês de design. Você já deve ter ouvido falar do estúdio Drift, porque eles fazem aqueles lindos drones que formam imagens no céu, estão presentes em vários eventos. Recentemente, eles fizeram alguma coisa para um desfile, se eu não me engano, da Louis Vuitton em Hong Kong. Quer dizer, eles são muito tecnológicos, mas eles trazem muito conceito artístico para todas as criações. E eles vieram para o Brasil esse ano para fazer uma exposição em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, onde eles mostravam o trabalho deles e eles também questionavam toda essa materialidade que a gente usa hoje, principalmente os criadores, usam em seus projetos, em seus trabalhos. E aí, como o Fernando e o Humberto Campana foram grandes incentivadores do trabalho deles, eles são jovens, acho que eles não têm 40 anos, cada um dois. É um duo, não é marido e mulher, mas é uma dupla de homem e mulher, amigos desde a época que fizeram a academia de Eindhoven, em Holanda. E o Humberto e o Fernando foram um dos grandes incentivadores e grandes, vamos dizer assim, promotores desse além do design industrial na cabeça deles. Quando eles vieram então para São Paulo, eles queriam fazer, dentro do círculo das exposições que eles fizeram, da exposição que eles fizeram, eles tinham um espaço em que eles desmaterializavam os objetos para poder mostrar de uma maneira muito óbvia, de uma maneira muito direta, o quanto de material que a gente usa para aquela determinada peça. Eles fizeram isso com lápis, onde tinha o que era a quantidade de madeira, o que era a quantidade do grafite. Eles fizeram com um carro, o primeiro carro do designer, fugiu o nome dele, do Oliver, se eu não me engano, era um Beetle, então ele desmaterializou todo o Beetle para poder ver o que era cada material, a quantidade, por aí vai. Quando eles vieram para São Paulo, eles escolheram essa cadeira, que foi uma cadeira célebre dos irmãos Campana, e desmaterializaram a cadeira e transformaram a cadeira naqueles blocos que vocês estão vendo ali. A parte branca é tudo que é espuma dentro da cadeira. Aí você tem pequenas partes, ali vocês não vão ver, mas aqui no cantinho inferior aqui do lado esquerdo são os acrílicos dos olhos dos bichos e por aí vai. Então aqui a pelúcia que é usada em cada um deles e transformou nessa escultura que na realidade é uma escultura de arte, né? Quer dizer, ligada à arte contemporânea. E aí as peças eram colocadas lado a lado para a gente ver realmente que nessa cadeira daqui, que o que mais aparece é a estética da pelúcia, na realidade o que mais tem é a espuma. E por aí vai, quer dizer, então, a gente começa a entrar no espírito dessa conversa aqui, que é exatamente contar histórias. O que é design? Né? Todo mundo pensa que design é desenho, também é. Mas design nada mais é do que, vindo do latim, a concepção de alguma coisa, o desenvolvimento de alguma coisa. Quando a gente traz isso para dentro da indústria do design, esse estudo, de uma maneira geral, impacta em 3 fatores importantes: a viabilidade, a concepção e o desejo. Então, design pode estar muito, e é muito ligado ao desejo. Faz parte de olhar uma peça de design e despertar o desejo. A gente já acorda com design na cabeça. Eu duvido que não tenha ninguém aqui que escolha a sua escova de dentes porque tem a mais bonita, que tem mais design, que tem mais cor, que tem mais cerdazinhas coloridas, porque a gente gosta disso. A gente gosta de viver com o que é, vamos dizer assim, esteticamente resolvido. Então, o design nada mais é do que planejar, desenhar, conceber, para poder você, obviamente, atingir o desejo de uma criação. Para a gente entender melhor o que a gente vai falar, a diferença entre o design industrial e o design colecionável, a gente começa a perceber que projetos que são muito bem desenhados, projetos que são muito bem estruturados, que são muito bem desenvolvidos e que têm uma larga escala de produção, são considerados projetos industriais. Então nós temos fantásticos designers industriais no Brasil e no mundo que fazem exatamente isso. Trazem uma solução para um problema. No caso aqui o Guto Índio da Costa queria trazer a solução de sentar e de empilhar esse objeto, que é uma cadeira, de maneira prática, de uma maneira econômica, que as pessoas pudessem ter várias delas dentro de casa.
O Léo Capote também criou uma cadeira e cria uma cadeira, mas a história do Léo Capote não é industrial, apesar dele ter feito desenho industrial na universidade. O Léo, justamente por trabalhar, o avô dele, tecido e ter uma loja de materiais de construção, ferragens e tudo mais lá em São Paulo, ele consegue construir todo um universo de peças em cima de restos de materiais, que pode ser um cano, pode ser um cilindro aqui de ar-condicionado, um parafuso gigante que está aqui, e cria uma estética que, por sua vez, vai terminar sendo uma cadeira. Tem toda uma ergonometria, tem todo um modelo correto de uma cadeira, mas vocês veem que entre um projeto de design industrial que basicamente busca trazer uma solução para sentar, a cadeira do Léo, além de trazer a solução para sentar, também traz poesia, porque também tem a história do parafuso, de onde ele achou, ou do cilindro do ar-condicionado, de onde que era, e por aí vai. Então a gente começa a perceber o que é um design industrial, o que é um design colecionável, ou um design com status de arte. O Bruno Jarrara vem e desenvolve para a St. James essa peça em cobre, que é uma peça, uma fruteira, e pode ser um vaso, e tem a função de decorar e de trazer uma flor, e a Carol Guy vem e com a técnica de soprar o vidro, ela começa a experimentar esse sopro do vidro na sua extensão máxima e tenta dar essa forma desse vidro uma outra estética. E por que não apoiar essa estética, esse material desse vidro em cima de uma pedra que vai trazer o valor de combinação entre a pedra bruta, isso aqui por acaso é uma esmeralda bruta, e o vidro soprado. E é um vaso também, mas ao mesmo tempo tem uma escultura, tem um processo de arte embutido dentro desse vaso. Campana, mais uma vez, traz a cadeira vermelha, e aqui tem uma coisa engraçada, que é obviamente para confundir vocês. É um processo industrial. Hoje em dia, essa cadeira é produzida na Itália, ela é produzida na Edra, que traz todo o conhecimento e toda a técnica para você fazer não só essa montagem dos arcos aqui de aço que apoiam essas cordas, essa corda, porque na realidade aqui são 420 metros de corda, sem nenhuma emenda e sem nenhum corte, fazendo todo esse emaranhado, onde tem uma combinação do industrial com o artesanal, porque apesar de ser tudo ela feita na indústria, aqui existe a mão do homem para poder fazer todo esse tipo de emaranhamento para poder criar essa estrutura. E eles também trazem, de uma maneira artesanal, essa cadeira, que é a cadeira Chica, que foi inspirada no cachorro mascote que a gente tinha no estúdio, que faleceu, e eles deram homenagem com pelo de ovelha que é tratado no Uruguai. Então, vocês conseguem perceber que existe uma diferença entre um projeto industrial e um projeto artesanal, colecionável, com status de arte. O que é esse design colecionável? Essas cadeiras são produzidas por um designer inglês, o Gavin Munro, e que esteticamente elas são lindas. Elas foram produzidas, a gente se questiona como que ele pôde chegar nessa estética, como que ele pôde estar dobrando essa madeira para poder chegar e depois ter todo esse tipo de acabamento. Ele nada mais fez do que plantar essas cadeiras. Ele tem uma plantação onde ele desenvolve com toda a parte de trabalho manual, árvore a árvore, ele produz as cadeiras. Aqui vocês estão vendo que tem uma cadeira, ela está de cabeça para baixo, né? Vocês vejam que ela está de cabeça para baixo. Ele produz a cadeira, ele aqui é o Marvin, e ele, de certa forma, planta as cadeiras. Cada cadeira é uma cadeira. Cada cadeira vai assumir uma forma, porque a natureza, como é mágica, vai crescer de uma determinada forma, mesmo ele manipulando aquele tipo de crescimento daquela árvore. Então é um processo extremamente artesanal, é um processo em que cada cadeira é uma cadeira. Eu posso colecionar. Porque o que é colecionar? É juntar, mas eu juntar com critério. Juntar uma coisa que, por exemplo, é infinita ou é única. Eu posso colecionar 1000 coisas, a gente vai ver isso depois para poder também diferenciar um pouco na cabeça da gente o que é colecionar, o que é acumular. O Costa Lambrides é um grego
um designer jovem, onde ele traz uma estética de reunir todo um trabalho que ele vai descobrindo, seja nos mercados de pulga, seja nos antiquários, seja na rua, seja no lixo, e vai criando em cima de, vamos dizer assim, um propósito, ele vai criando um móvel dele. Mas nada conversa com nada, e ao mesmo tempo tudo conversa com tudo. Então vocês veem como tem essa coisa da concepção, como que a estética da arte entra na criação do Costa Lambrides. O Maarten Bas, vocês já devem ter ouvido falar do Maarten Bas, é um designer holandês. A Holanda é um celeiro imenso de bons designers, jovem também, está nos seus 40 e poucos anos, que resolveu criar um relógio, que é engraçado, onde há um mecanismo manual para poder mudar as horas. Só que, obviamente, ele faz a performance dessa, vamos dizer assim, gravação das horas, e o que você vê por detrás do relógio é o vídeo que é projetado daquela performance, onde ele cria as horas, por exemplo. Aqui tem o que ele fez em homenagem ao avô dele, que é a imagem do avô dele distorcida, como se estivesse pintando as horas. Aqui tem as crianças, ele agora em Miami Design, ele está com uma coleção linda, onde ele trouxe crianças refugiadas para poder fazer essa performance e pintar as horas. Olha, olha, está vendo? E é preciso, minuto a minuto, a hora passa, e esse tempo que ele tem de transformar, apagando aquele ponteiro e criando um novo ponteiro, a hora bate em 11 e 14. O Max Lamb é um outro designer jovem inglês, em que trabalha com vários materiais. Aqui ele explorou as pedras, e ele foi em cima das pedreiras, aproveitando as pedras que eram deixadas de lado. E a ideia dele era dar valor para essas pedras que eram colocadas de lado, trazendo elas para dentro de um cenário tão importante quanto as pedras que foram usadas para outro determinado fim daquela pedreira. A Pieke Bergemans é uma designer holandesa, vocês veem aí como um celeiro de designers holandeses na Holanda, é fortíssimo. A Pieke Bergemans cria essas luminárias, aonde ela, até dentro de um processo em que a Carol Guy usa para poder jogar o vidro dela e criar um vaso, só que aqui ela vem e cria uma lâmpada. Essa lâmpada, vocês estão vendo aqui uma cadeira, essa lâmpada é monstruosa. Você não tem um perfil, vamos dizer assim, elétrico, porque as lâmpadas elas são pequenas e dão aquela luminosidade nos bulbos pequenos. Ela teve de experimentar várias vezes, primeiro estourar o vidro, no sentido de soprar até a máxima extensão que aquele vidro permitisse, depois de criar um tipo de revestimento interno que desse essa opacidade dentro do vidro, e também um sistema de eletricidade, de luz que pudesse dar em toda a extensão do objeto a luz, para que a gente tivesse essa sensação de que a luz está derretendo, que o vidro está derretendo. Aqui, por acaso, derrete em cima de uma cadeira, aqui em cima de uma escrivania e aqui no teto. Essa é a Pieke. E qual é a origem desse design que a gente começa a falar, essa revolução toda que a gente começa a ver? Começa com o Bauhaus. Todos aqui já ouviram falar da escola bauhausiana, que aconteceu no pré-guerra, Alemanha, aquele sucesso todo, criação de vários, antes, obviamente, de entrar com os ditadores, entrarem e destruírem tudo, com toda aquela expressão, com toda aquela, vamos dizer assim, liberdade de criação, mas sempre no pensamento de que o design era criado para poder desenvolver uma solução. A forma segue uma função. Todo mundo conhece essa cadeira ou não? Como é o nome dela? Hein? Vasily. Por quê? Quem criou? Bora? Hein? O Breuer. Muito bem. Por que ele deu o nome de Vasily? Ele era muito amigo do Kandinsky. O prenome do Kandinsky é Vasily. Entendeu? Aí vocês já começam a ver a relação de amizade, de parceria. É a arte, é o design, é a arquitetura. A Bauhaus tinha tudo para poder seguir adiante, apesar de ter esse pensamento. A cadeira ela foi super inovativa, ela trouxe vários aspectos, vamos dizer assim, do novo sentar, mas ela tinha de cumprir a função de sentar.
E aí, obviamente, o Bauhaus influenciou muito na cor preta e branca, na forma, na coisa correta e tudo mais. Depois veio o Memphis, em 1980 mais ou menos, um grupo de designers italianos, que eram considerados loucos na época, resolveram trazer alegria para dentro do design. Resolveram trazer cores, resolveram trazer brincadeira. Em Memphis, eles se reuniram em 8 ou 9 e cada um criava de uma certa forma. Cada um, dentro da sua individualidade, trazia uma ideia e cada um tentava coletivamente desenvolver aquela ideia. E fizeram várias coisas. A gente vê hoje em dia vários exemplos de inspiração Memphis dentro do original, que é um processo onde a alegria seguia a função. Início de 90 vem Campana e quebra tudo. Campana vem e destrói todo esse formalismo que existia, e Campana vem e traz a riqueza dos materiais, traz a desestruturação, vamos dizer assim, dos materiais e principalmente a ressignificação dos materiais. A gente vê a primeira cadeira, que nada mais era do que bichos de pelúcias que foram empilhados e que criavam uma montanha, se a gente pode dizer, que você poderia sentar, porque o bicho de pelúcia ele é fofinho, você pode fazer tudo, inclusive se aconchegar naquele bicho de pelúcia, dormir como travesseiro e também sentar. Aqui eles já resolveram mais um ponto e foi adiante, quando eles trazem esse jacaré, não sei se vocês conseguem perceber, isso é um jacaré de couro, porque ao invés de usar o bicho de pelúcia que é comprado na China, por que a gente não pode trabalhar com um artesão? E aí presta atenção que isso é importante. Eu colaboro com um artesão que sabe, que domina a técnica da costura, eu dou para ele o couro, eu dou para ele o molde, ele produz e eu compro dele o bicho e eu monto o bicho na minha oficina. Aí vocês começam a perceber que existe um movimento que é de valorizar a mão do artesão. O designer muitas vezes desenvolve as suas peças, mas hoje em dia vocês conseguem ver, e aqui nessa exposição vocês vão perceber, a mão do artesão por detrás do olho do designer. E os irmãos começaram a fazer isso a partir de 1990. 84 para o ano, a gente faz 40 anos de estúdio, e aqui eles introduziram a história do material segue a função. Ressignificar o material, dar ao material uma outra visibilidade, uma outra função. Vocês vão ver logo na entrada aqui, tem umas luminárias lindas do Pedro Leal. O Pedro Leal é um carioca. Ele achou, num casarão de 1888, ele achou umas estacas originais desse casarão que foi demolido, e ele resolveu dar uma função a essas estacas de virar uma luminária. E se vocês forem perceber o trabalho dele, ele obviamente ele interfere nessas estacas, ele traz um determinado trabalho manual, ele cria um sistema para poder virar a luminária, ele dá a função da luz, mas ao mesmo tempo ele respeita a estrutura de madeira, ele respeita os pregos e os cravos de 1888 e ele traz um novo significado. Isso é ressignificar. E isso foi introduzido por Fernando e Humberto Campana em 1984. Aí aqui rapidamente a gente tem várias definições, todo mundo fala muito bonito sobre o design. Antes de tudo, o design comunica. A gente usa o design para comunicar. É uma mensagem, é um manifesto, é um posicionamento político. Você está comunicando com o seu trabalho alguma coisa quando você cria alguma coisa. O design é um projeto. Você não faz nada se você não tiver um projeto. Foi aquilo que a gente falava no início. Você precisa viabilizar, e você só viabiliza o que você tem num projeto. O design é uma visualização criativa e sistemática de todos esses elementos. Tudo isso faz parte de uma peça de design. E o que é colecionar design, então? Porque todo mundo pensa que a gente só pode colecionar selos, só pode colecionar moedas, só pode colecionar arte, mas a gente pode colecionar design também. Então, quando você coleciona design, o design art ou design colecionável, é justamente essa materialização de soluções e conceitos que reúnem, num certo contexto, o desenvolvimento de uma técnica. É o que vocês vão ver aqui.
Essas peças todas, por elas serem artesanais, por elas serem feitas em pequenas edições, por elas serem feitas com todo um conceito que está por detrás, e por elas serem limitadas na sua criação, você pode colecionar. Você pode ter o privilégio de ter essas peças dentro de casa e começar uma pequena coleção de design. Aí aqui tem um pouco, vamos dizer assim, do que está por detrás da cabeça desses criativos que vocês vão ver, se vocês já não a viram. Que é, obviamente, a composição da arte. E o que é a arte? É a junção da imaginação com a criatividade. O que é a imaginação? É a imagem e ação. E o que é a criatividade? É a atividade de criar. É uma coisa que vem do além? Não. O Criador, ele não acorda e não desce uma luz, não baixa um santo, Nossa Senhora não manda nada para ele acordar naquele dia e dizer, eu vou criar hoje uma cadeira. A criatividade faz parte de um exercício. Ninguém nasce, acorda, olha para o céu e cria. Mas se o designer, o artista, ele tem a disciplina, se ele tem o exercício de estar experimentando, trazendo, olhando, observando, ele consegue desenvolver o processo de criatividade. Todos nós somos criativos, todos, na nossa maneira. Tem uma historinha que eu acho engraçada, verdadeira, inclusive. Vocês pensam que é mentira, mas é verdadeira. De uma senhora que foi buscar um neto na escola e ela não sabia qual era a sala daquele... Isso foi o meu professor de arte que contou essa história e eu conheço porque é verdadeira. Ela foi buscar o neto na escola, ela não sabia qual era a turma do neto. E aí o neto saía mais cedo nesse dia, porque ia para o médico, para o dentista, sei lá o quê. E aí ela pede ajuda a uns coleguinhas que estão no recreio para poder saber qual era a turma lá do fulaninho, do menino. E aí a mocinha que está do lado dela diz, mas eu não sei, eu não conheço o Zezinho, mas a senhora tem alguma foto dele, eu posso dizer. Aí ela começa a tirar um monte de coisa da bolsa dela para poder procurar a foto e tira um ferro de passar. Aí a menina pergunta, por que a senhora tirou o ferro de passar? Ela fez, para não me esquecer de deixar ele ligado. Quer dizer, é uma forma criativa que ela teve, para ela nunca esquecer o ferro ligado na casa dela. Ela carrega o ferro, não tem problema, mas ela tem a certeza que ela não deixou o ferro ligado. Isso é extremamente criativo. E se a gente for olhar para a gente vai ver que a gente tem hábitos e coisas que são extremamente criativas e são nossas, são próprias, entendeu? Mas o que é isso? É um exercício, é um constante exercício para poder estar trazendo a criatividade. E aí, todo esse processo daqui está unido ao Eros e à Psique, que eu também aposto que todo mundo conhece a história do Eros e da Psique, ou não. Foi uma das primeiras novelas da Jeanette Claire na época do Olimpo. Foi uma história de amor. Muito rapidamente, para vocês entenderem, ou para relembrarem, o Eros, um deus, né, o deus do amor, do Olimpo, filho de Zeus. Psique, uma mera mortal, filha de dois reis e irmã de duas outras moças, belas, mas não tão belas como ela. Enfim, Psique se apaixona por Eros, conseguem se unir, o imortal tem a autorização para casar com a mortal, desde que a mortal, a Psique, nunca visse o rosto do Eros. Era essa, vamos dizer assim, a história. Obviamente, ela tentada pela curiosidade, que é nata em cada um de nós, numa noite foi tentada, ela acende uma vela para poder ver a beleza do Eros, né? O Eros dormindo, mas uma borra da vela cai, acorda o Eros, aí aquela confusão toda, eles se separam, e depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, aí o pai entra na história, estou resumindo o máximo possível a história para poder chegar na conclusão, eles se juntam novamente. Ela é perdoada e eles entram no Olimpo. E aí é que eu quero chegar nessa história da arte e da criação, que nada mais é do que a união da emoção com a razão. É isso que compõe um trabalho de arte, é isso que compõe um trabalho de design. É essa concepção, é esse balanço entre a emoção e a razão. E isso tudo vem da era da Grécia Antiga. Então, vocês conseguem perceber que tudo isso que vocês estão vendo aqui, todo esse design que a gente é apaixonado e que a gente adora, tem que ter emoção. Porque senão, é um design industrial. É um design como lindas cadeiras que vocês estão sentadas, mas são cadeiras feitas em série, onde se seguiu um projeto.
colocou na máquina e foi fazendo. É diferente de você estar vendo uma cadeira que foi feita pelo designer contando uma história. É diferente de você ter uma cadeira única, ou talvez mais 3 pessoas no mundo vão ter aquela cadeira. Vocês estão percebendo essa, vamos dizer assim, e é isso que eu acho. Em pleno século XXI, a gente precisa se atentar para o feito à mão, para o que tem um certo significado, para o que a gente pode estar ressignificando para ter dentro da nossa casa. Processo manual, processo artesanal, faz parte de todo esse design que a gente conversa como sendo design arte ou design colecionável. Trabalho da Carol Gai mais uma vez. A Sofia Venetucci, que traz em cima de um tronco de árvore que ela tinha na casa dela, avó dela, se eu não me engano, que servia como uma mesa. Ela desenvolve uma mesa, só que isso aqui são aqueles cordões de soutache, em que ela cria e ela cola manualmente esses cordões e vão trazendo a estética de um tronco que era relacionado ao tronco da avó dela. Esses vasos agora que ela resolveu trazer. As séries limitadas que a gente falou também compõem um trabalho de design colecionável. O Zanini, que a gente olha para essa cadeira daqui, ela é toda feita à mão. E aqui você tem uma brincadeira, porque você olha para a cadeira e da forma com que ela foi colocada, a gente tem a impressão de que são várias almofadas confortáveis que você vai sentar e você vai adorar, quando na realidade são 3 ou 4 almofadas duras que nem pau, que são de madeira maciça, que ele esculpiu para poder dar essa forma. E porque ele só tinha uma quantidade X de madeira, ele só conseguiu fazer 6 dessas cadeiras. Ele limitou uma série em 6. Então, de novo, é uma coisa que você pode colecionar, é uma coisa que você pode ter e dizer, faz parte da minha coleção. Eu tenho uma coleção porque ela é finita, só são 6 no mundo. Banquinho. E como eu já falei antes, todo o trabalho de design colecionável, o design que tem uma relação com a arte, tem o poder de contar uma história. A gente tem por detrás de cada criação uma historinha que é exatamente aquilo que mostra aonde que chegou aquela criação, o porquê de você estar olhando aquele objeto e você está entendendo e você está levando para dentro de casa um objeto que tem uma narrativa por detrás. Então, aqui, dentro de todo esse conceito que a gente viu de design arte, de design colecionável, design com status de arte, se a gente for olhar esse paralelo do design com a arte contemporânea, que é onde eles estão extremamente ligados, aqui a gente tem, de novo, mostrando o poder, entre aspas, desse design como um potencial de futuro. Porque, obviamente, tudo que a gente compra, tudo que a gente investe um certo dinheiro, a gente está pensando também em um certo retorno. A gente não vai jogar o dinheiro pela janela só porque você viu uma peça ou de arte ou de design que achou linda, mas você não vai se preocupar com o investimento que você está fazendo naquela peça. Então, eu fiz uma comparação com a arte contemporânea e em 22, o mercado de arte no mundo cresceu 3%, chegando a 68 bilhões de dólares. A arte contemporânea e a arte pós-guerra, que é um pouco da arte modernista, são os únicos setores que registraram um grande aumento de número em vendas de uma maneira geral, seja nas galerias, seja nas feiras, seja nos leilões. Os millennials, ou a geração Z, que é essa população que a gente vê aqui ao redor, são os que mais se preocuparam com o propósito. Então, eles não criaram por criar. E aí a gente para poder pensar e ver que a gente tem tudo na vida. A gente não precisa comprar mais nada. Mas se uma peça tem um propósito por detrás, se uma peça tem um conceito por detrás, aquela peça me instiga a tê-la dentro de casa. Ou pelo menos eu quero comprar aquilo dali. Então, de novo, a emoção circulando todo esse processo que a gente está falando. Então, eles têm um propósito, eles têm uma responsabilidade social e eles têm uma responsabilidade ambiental. Nada é criado para descartar. E todos eles, ou a grande maioria deles, têm esse pensamento. E escolhas focadas em artistas emergentes, não só na arte, como no design. Mulheres, negros, indígenas, pessoas de minorias que podem também estar produzindo trabalhos de arte, podem estar produzindo trabalhos de design. Então, isso daqui foi, vamos dizer assim, o movimento do mercado de arte contemporânea em 2022. E isso aqui que é mais importante. O Proud South
Isso foi um conceito introduzido pela Lia Delcourt, que é uma grande pensadora de tendências e de comportamentos. Ela também é uma holandesa, mas mora entre França, já morou nos Estados Unidos, é uma senhora com seus 70 anos, em que ela, meio que observando o comportamento humano, ela consegue a antecipar o que pode ser uma tendência de cor, de material, de produto, de beleza e por aí vai. E ali, há um ano atrás, ela começou a falar do Proud South, que é o orgulho do Sul. E o que é esse orgulho do Sul? É olhar para o hemisfério Sul, é olhar para o que está sendo produzido abaixo da linha do Equador, né? A linha do Equador. O hemisfério norte já produziu tudo que podia produzir e já está 1000 anos à frente por conta das suas tecnologias, por conta de tudo que está sendo desenvolvido. O hemisfério sul está produzindo, mas está produzindo de uma maneira artesanal, está produzindo com uma preocupação. É a África, são alguns países da América Latina, a Índia, que está meio que no meio do caminho entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ou seja, a materialidade, o artesanal, o craft, o artesanato, está sendo valorizado. E isso é uma coisa que a gente tem de prestar atenção, porque esse mercado mundial está de olho no hemisfério sul. E aqui, para poder a gente entender, quando eu digo eu coleciono ou eu acumulo. Aqui são os antigos, vocês devem lembrar também da nossa história e na nossa ciência, no ginásio, os antigos gabinetes de curiosidade, né? Que tinha aquela, na época, 1300 e pouco, 1400 e pouco, principalmente as grandes famílias reais, o hobby de alguns reis, de alguns monarcas ou de alguns membros da família real era de ter os seus quartos de curiosidade. Era a época das explorações, era a época das navegações, então você tinha, dentro de tudo que ia para explorar um continente ou uma terra, trazia-se várias coisas, plantas, animais, esqueletos, blá blá blá, e tudo isso fazia parte de um gabinete de curiosidade. E é interessante vocês verem que foram os gabinetes de curiosidade que deram origem aos museus. Começou isso na Áustria, foi o primeiro museu que foi criado, foi a partir da coleção de um gabinete de curiosidade de um rei austríaco. Então, quando você coleciona, você guarda, você armazena de modo correto para poder preservar os seus objetos. A arte ou ciência que desenvolve um aprendizado de uma atividade cultural por excelência, e aí a gente tem algumas coisas que a gente tem de perceber quando você quer realmente ter uma coleção. E pode ser uma coleção de selos, pode ser uma coleção de moedas, pode ser uma coleção de borboletas, pode ser uma coleção de móveis, de design, pode ser uma coleção de arte, e aí na arte você pode ter o suporte da pintura, o suporte da escultura, colecionar. Mas você tem que estar atento à metodologia, um senso de observação, atenção e paciência, sobretudo. Ninguém faz nada se você não tiver paciência para poder fazer aquela atividade que você está se desenvolvendo. Você traz tudo isso aqui através de pesquisa e através de dinâmica, através de dinâmica, através de uma coleção moderna, uma coleção completa, uma coleção maleável, que você pode estar fazendo mudanças e dizendo que você tem uma coleção. Muita gente diz, eu coleciono selos. Aí a gente pergunta, você coleciona ou você acumula selos? Porque se você coleciona selos e você tem uma metodologia embutida, ou seja, eu coleciono selos do Brasil Império, você tem uma coleção. Mas se você coleciona selos, de uma maneira geral, você pode ter um selo raríssimo de 1888, mas você pode ter um selo de 2022. Não é finita, não tem uma metodologia, aquela coleção não tem um parâmetro. Então você está acumulando. Você pode dizer que você está colecionando, mas você está acumulando. Mesma coisa com as borboletas. Os selos, de novo. E aqui você tem uma coleção dentro de um escritório de arte, em que você vê um acúmulo de quadros na parede. E aqui é o teste para poder ver se vocês passaram na aula. É uma coleção ou um acúmulo de arte? Quem acha que é uma coleção e quem acha que é um acúmulo de obras de arte? Por quê? Hein? Porque são
pinturas de mulheres como? Nuas? Não. O que? Eu vi retratos, portrait, né, como a gente chama. Antigas ou modernas? Antigas. Apesar de você ter um acúmulo de telas na parede, isso é uma coleção. Porque o colecionador teve um critério, ele teve uma metodologia. E ele criou a coleção dele dentro desses parâmetros que a gente viu aqui. Quando a gente fala de colecionar, quando a gente fala de colecionar arte, colecionar design, sobretudo, como tudo na vida, você tem de olhar o mercado. E quem é que joga nesse mercado? Então você, obviamente, o primeiro de todos é o designer, é o criador. Depois você tem que ter um galerista ou um representante que vai vender o trabalho. Porque designer ou artista cria, ele não vende, por princípio. Depois o colecionador. Se você não tem o que criar, se você não tem quem vender, se você não tem quem comprar, você não tem mercado. Depois você tem que ter um museu. Você precisa ter um mundo da vida para poder mostrar o que está sendo exposto, criado. Que é através dessa coleção. Porque quem não pode comprar, quem não pode comprar, quem não pode ser o colecionador, pode apreciar. Não necessariamente você está descumprindo a função. Você está apreciando. Quem sabe amanhã você compra. Mas você está observando. Você está educando os seus olhos para o que a gente está falando. Tem de ter um editor, você tem de ter uma publicação, você tem de ter um livro. Como todo artista, como todo designer, você precisa registrar a sua obra, você precisa deixar um legado. E você só deixa o legado através de quê? De edições. Edições impressas, edições virtuais, digitais, filmes, é uma edição. Você tem de ter um mercado secundário, você tem de ter um leilão. Porque você tem um mercado primário, que é esse daqui, o galerista que vai escolher o designer para poder representar, que por sua vez vai vender a peça para o colecionador comprar, mas num determinado momento o colecionador, ou porque precisa se desfazer daquela peça, porque está precisando do dinheiro, ou porque quer inflacionar o mercado e obviamente tem outras peças daquele designer, daquele artista, ele quer fomentar o designer, ele precisa de ter um mercado secundário. E qual é a diferença entre o mercado primário da galeria e o mercado secundário do leiloeiro? Aqui a origem vem do designer. Aqui a origem vem do colecionador. Porque é ele que está botando a peça no leilão. E aí é muito comum todo mundo dizer: nossa, a Beatriz Milhazes vendeu uma tela por $2 milhões. Não foi a Beatriz Milhazes que vendeu, foi o colecionador que tinha a peça da Beatriz Milhazes que vendeu por $2 milhões. E ele que embolsou os $2 milhões. Porque no mercado secundário o artista ou o designer não ganha nada. Ele já ganhou no mercado primário. E por último, o dealer, que às vezes funciona como o leiloeiro, só que o dealer não leva para uma sala de vendas. O dealer simplesmente intermedia. Você tem uma peça, ela quer comprar, você não precisa saber dela, ela não precisa de você, eu entro como dealer, eu faço a negociação, você vende, ela compra, eu ganho minha comissão. Mercado secundário de novo também. E aí tem várias formas da gente colecionar. A primeira delas, que é super importante, que eu acho, é conhecer feiras. Existem feiras de design hoje. A primeira delas foi a Design Miami, já há uns 14 anos atrás, se eu não me engano, em Miami, obviamente, aonde propôs esse tipo de visão. Como tem uma feira de arte aqui do lado, que é a Art Basel, todo mundo já está falando, até essa semana abriu anteontem, não, quarta-feira, abriu a Art Basel edição 2023, tem uma reunião de galerias de arte do mundo inteiro. Por que a gente não faz uma coisa também para valorizar o design e cria uma feira de design? Foi das primeiras feiras, 2005, 18 anos já, desculpe, 18 anos atrás. E aí criou-se Design Miami. Então, como é que eu coleciono? Eu coleciono observando, eu coleciono indo para exposições, eu coleciono indo para feiras.
Aqui eu sou baiano, e como todo baiano, modesto inclusa, eu faço a propaganda da MAD, que é a feira que eu faço em São Paulo. A MAD também, há 12 anos atrás, resolveu trazer um pouco dessa influência de Miami para dentro do Brasil e fazer uma feira de design artesanal, de design colecionável. Qual o grande desafio da MAD? O Brasil não tem galeria de design. Se vocês forem olhar, a gente não tem nem museu de design, nem galeria de design. O grande desafio da MAD foi o quê? Identificar, como a Tice fez aqui, identificar estúdios de designers que têm essa linguagem, que produzem essa expressão artística do seu trabalho, mas ou eles mesmos vendem através dos canais deles, ou alguma loja importante que também cultiva esse pensamento desse design artesanal, representa, vende, e aí continua, vamos dizer assim, com esse trabalho mais ligado ao comércio. E aí a MAD teve essa ideia de trazer os designers para dentro, para dentro do seu universo, como uma grande exposição, mas que tudo que está ali é vendável, e o designer está ali sendo representado. Aqui tem o Pedro Leal, que é aquele da luminária que eu falei para vocês. Ele também trouxe aqui essa edição com esses castiçais e essa mesa, que é um pesadelo de peso. É uma coisa absurda de pesada essa mesa. A MAD do ano passado, desse ano. A Oda, como foi uma das lojas que eu falei, que aqui em Curitiba está sendo o catalisador de trazer esse tipo de design que a gente fala, esse tipo de design que nos emociona, esse tipo de design que traz uma narrativa para dentro da nossa casa. Em São Paulo a gente tem a Depot, que é uma das grandes lojas hoje, tanto no mobiliário como nos objetos, que promove o design nacional e que tem também essa preocupação de estar trazendo objetos que façam sentido. A Casolim, lá em São Paulo, é recém-aberta, ela está muito em cima de trabalhos que tenham pequenas edições. A Casa Cipó também mistura, e aqui é uma coisa interessante, quando você olha o design, a arquitetura, a moda, a arte, elas têm uma estética que roda, que é a mesma, vamos dizer assim, para todas as vertentes. Então não tem por que você ter divisão, nem barreiras, como você tinha no passado. Hoje em dia tudo se fala, e a Casa Cipó é uma das que mostra isso. Ela vende moda, mas ela vende também peças de design dentro do espaço dela. Aqui vocês têm coisas... aqui esse menino é da MAD, ele faz MAD. Eu tenho muito orgulho da MAD, porque, sem nenhuma pretensão, eu acho que a MAD chegou no Brasil num momento em que havia essa, vamos dizer assim, essa efervescência desses jovens, que todos são, eu digo sempre que eles são herdeiros dos Campana, no sentido de quebrar esses paradigmas, de estar experimentando materiais, de estar trazendo narrativas, mas eles não copiam o trabalho de Campana, eles têm a sua própria criatividade, mas eles não tinham um local para poder estar mostrando o que eles estavam produzindo. A MAD nasce há 12 anos atrás justamente com esse propósito, de reunir essa turma, de mostrar essa turma e de trazer para eles esse tipo de espaço para que eles possam estar criativamente se desafiando e propondo ideias e, obviamente, vendendo essas suas ideias. E aí é muito bacana porque você vê, depois desses 12 anos, esses meninos, como eu chamo, sendo mostrados em vários lugares do Brasil. Então você consegue ver, o Pedro está aqui, o Alex Roca faz MAD. Então você vê esse tipo de coisa que é bacana deles também, vamos dizer assim, começarem a circular pelo Brasil. A emoção de colecionar, e aí aquilo tudo que a gente falou antes, a gente vê nesses dois exemplos que eu vou colocar para vocês. O Max Lamb, que é aquele designer inglês, na casa do avô dele, tinha essa árvore, que era uma árvore secular, e num determinado momento, lá na Inglaterra, por acho, questões de desenvolvimento, não sei se imobiliário ou do Estado, sei lá o quê, eles tinham de cortar essa árvore para poder passar uma rodovia aqui nesse espaço, desapropriado. E, obviamente, essa árvore contou muita história da família, contou muita história dele enquanto neto, da mãe, do avô e por aí vai.
Ele, como um bom designer, o que é que ele fez? Ele resolveu cortar a árvore em vários pedaços, que vocês estão vendo aqui, e dar uma função para essa árvore. Essa árvore não vai morrer, porque ele resolveu, com a árvore, criar uma coleção de bancos e de esculturas que foram provenientes dessa árvore. Essa árvore teve um outro destino. Ela não morreu. A história da família dele foi preservada. E de cada tronco que ele cortou, dentro da estética dele que vocês viram com as pedras, ele também criou cadeiras, bancos, mesinhas e por aí vai. O Ateliê NL é outro exemplo de uma dupla de designers da Holanda, em que eles desafiam o vidro. Todo mundo sabe que o vidro é feito da sílica, e quanto mais pura é a sílica, mais puro é o cristal. Só que eles resolveram brincar com a emoção. A sílica vem dos países como a República Tcheca, outros países que têm a sua beleza e a sua pureza da sílica, mas é uma coisa muito impessoal, é uma coisa muito distante. Você compra um objeto que é um objeto de vidro. O que é que eles fizeram? Eles começaram a recolher areias e pedir para que cada um de nós, se você quer ter o seu copo, mas de uma areia em que você esteve com a sua família, ou que você foi passar o verão, ou que você adora porque você tem uma casa de praia, eles começaram a fazer uma coleção de copos onde as pessoas traziam as areias para eles, eles transformavam, tiravam a sílica dali e transformavam no copo, que é um copo extremamente pessoal. Porque você está bebendo a água, o vinho, seja lá o que, daquela praia em que você fez o seu primeiro luau, ou você está bebendo naquele copo onde você encontrou o seu grande amor, ou nada, você simplesmente nadou naquela areia, naquela água, e você se banhou naquela areia e você adorou aquilo. Mas tem uma relação com o coração. De novo, olha a presença aí do Eros nessa nossa história toda que a gente está falando. Ah não, cadê? Vejam essa montagem de uma exposição que aconteceu há um ano, se eu não me engano, ou 2. Eu sou ruim de datas, vocês não acreditam em mim. Aconteceu no Museu Vitra, na Suíça, que é um grande museu que tem... A Vitra é uma grande casa editora de móveis, de design, e eles têm um museu lá. E aí o que eu queria mostrar para vocês é resumo de toda essa emoção que a gente falou aqui quando eles planejaram a exposição de cadeiras. Vejam o cuidado que eles tiveram, vejam a sensibilidade que eles tiveram quando eles foram montar uma exposição de cadeiras. No site dele, se vocês quiserem ver depois, vale a pena. Eu termino agradecendo a vocês e falando um pouco dessa historinha desse banco. Isso é um banco que foi criado pelo Castiglione em 1970 e pouco, se eu não me engano, que é o Banco Sella. Vocês estão vendo que isso aqui é um coxinho de uma bicicleta. E aqui, isso daqui é uma base extremamente balançável, né? Você busca o equilíbrio dentro do seu próprio corpo. E a historinha que ele criou, que é interessante,
é que ele era uma pessoa muito agitada. Ele se movimentava o tempo todo, ele estava o tempo todo em movimento, e ele era da época daqueles telefones que a gente tinha com quilômetros de fio para poder se movimentar pela casa toda. Aqueles amigos da minha época daqui lembro que existiram, não é só o celular que existe hoje. Teve esse telefone no passado, que você discava e que você andava pela casa o tempo todo. Ele usava esse banquinho porque aonde ele sentava para atender o telefone, ele podia ficar no balanço e falando no telefone e ao mesmo tempo movimentando o corpo dele. Então, de novo, olha a sacada de trazer um objeto de design. Hoje em dia esse objeto ele é reeditado pela Zanota e é uma das grandes... Não tem mais o telefone com fio, mas você pode dar vários usos para esse banquinho, até para brincar dentro de sua casa com seus filhos. Obrigado, super obrigado por todos. Parabéns, Curitiba, parabéns, Tice, parabéns ao museu. Tá?